Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a leitura do segundo livro de Coríntios. Vamos ler 2 Coríntios 5, 6, 7, 8 e 9. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 5. Nossa habitação celestial. Sabemos que, se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, já que, quando estivermos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta habitação temporária, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. O ministro da reconciliação. Uma vez que reconhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Os sofrimentos de Paulo. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma,
para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. O problema da associação com os descrentes. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A alegria de Paulo. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão no nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês, e grande é o meu orgulho por vocês. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que, a princípio, me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu injustiça,
tampouco por causa daquele que foi injustiçado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados em relação a nós. Por tudo isso, fomos encorajados. Além de encorajados, ficamos mais alegres ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o nosso espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu tinha dito a ele que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram, da mesma forma que tudo o que dissemos era verdade. Assim, o orgulho que temos de vocês diante de Tito mostrou ser verdadeiro. A afeição dele por vocês fica ainda maior quando ele se lembra de que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Capítulo 8. Incentivo à contribuição. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por amor de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. A coleta para os crentes da Judéia. Agradeça a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas, por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quando ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado
e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstre a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Capítulo 9. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessas assistência dos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou muitos, contudo, enviou os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário encorajar os irmãos a visitá-los antes e a concluir os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, estará pronta como oferta generosa, não como algo dado com avareza. Semear com generosidade. Lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da evidência desse serviço assistencial, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e por sua generosa solidariedade com eles e com todos os outros. Além disso, nas orações que fazem por vocês, expressam grande afeto por causa da incomparável graça de Deus sobre vocês. Graças a Deus por seu dom indestrutível. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje, a segunda leitura da segunda carta, aos Coríntios. Isso mesmo. E começamos a nossa leitura, desse episódio, em 2 Coríntios 5, falando sobre a nova habitação celestial. E, gente, esse tópico, está muito interligado com o que Paulo falou lá na primeira carta de Coríntios, que a gente já leu uns 2, 3 episódios anteriores aí, que foi lá em 1 Coríntios 15, que fala aí sobre a ressurreição do corpo. Porque havia, essa diferença de cultura. Ali eles estavam na cidade de Corintos, tá? E havia gregos e havia os crentes, tá? E ali, naquele momento, os gregos acreditavam que a alma estava aqui, mas estava presa num corpo. E a partir do momento que morria, a alma era liberta e o corpo era jogado fora, vamos dizer assim. Já os crentes acreditavam o quê? Que alma e corpo passava para a eternidade,
Então, estava tendo esse problema de entendimento. E aqui, nesse momento, né, nessa segunda carta de Coríntios, Paulo retoma esse assunto falando sobre a nova habitação celestial. E ele fala bem breve, né, mostrando que sim, vai ser ressuscitado ali tanto o corpo como a alma, mas ele dá mais detalhes de como isso acontece tudo lá em 1 Coríntios 15, do versículo 46 ao 58. Mas aqui ele estava falando, olha, vai ter uma nova habitação celestial. Nós temos o Espírito Santo conosco e isso nos permite, né, passar para a vida eterna, tá? Só que existe um juízo final. Tanto é que ele coloca lá já no versículo 10. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Então, mostrando que, olha, nós vamos passar a ressuscitação, vamos dizer assim, né? Por meio de Cristo, por onde a gente crê, nós vamos ressuscitar. E nesse momento que vamos ressuscitar, vai ressuscitar nosso corpo também. Porém, é um corpo celestial, né? Paulo até deixou mais detalhado isso lá em 1 Coríntios 15, falando sobre como se fosse uma semente, né? A gente vai ser plantado, como se fosse assim, quando nós morrermos, né? For para a terra, vai estar ali, mas nós vamos estar evoluindo, que daí quando formos para o reino de Deus, nós seremos novas criaturas. Porém, não se fala muito mais disso na Bíblia, mas fala que o nosso corpo vai ser reconhecível entre nós, né? Não vamos ser a mesma coisa, mas vamos se reconhecer. E lá não vai haver doença, não vai haver deficiências, né? Ou dores, coisas do tipo. Não vai ter isso. Só que lá vai ter o juízo final. Isso não exime nós sobre as nossas obras daqui, né? E depois, né, ele veio falando sobre o Ministério da Reconciliação. E aqui, gente, esse Ministério da Reconciliação estava tendo um pequeno probleminha lá em Coríntios. Por quê? Havia as pessoas que pregavam, porém estava deixando que o ego e o orgulho cegasse eles, né? Isso ele coloca lá no versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Então, mostrando ali, olha, o que vocês estão manifestando, tomara que esteja também na consciência de vocês. E ele continua no versículo 12. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Então, mostrando aí esse problema que estava havendo nesse ministério, não mostrando que eles são os maiorais, né? Tanto é que Paulo, Tito ali, eles pregavam muito sobre Cristo e faziam a obra, né? Eles não deixavam ser sustentado pela igreja e tudo mais. Lógico que eles podiam ser, tá? Porque isso não exime pelo ministério que eles estavam carregando. Só que estava vendo ali as pessoas que estavam pregando também as coisas orgulhosas do coração e não sendo como Paulo, como Tito, como os outros. Então ele estava falando assim, olha, não é que o outro está errado, vamos dizer assim. Ele não chegou no momento de falar assim, olha, aquele apóstolo, aquele discípulo está totalmente errado. Mas ele está falando assim, olha, não tá tão certo, eu não vou pegar e vou me recomendar, porque senão vai começar a ser ministério de Paulo, ministério de Tito, e não era isso que ele queria que ali fosse edificada uma igreja, só que ele estava chamando a atenção das pessoas sobre as condutas, né, sobre essa parte de consciência diante de Deus, mostrando, olha, Deus sabe de todas as coisas, então preguem o que Deus vai se alegrar, né, por isso que fala assim, o ministério da reconciliação, se reconcilie com o que realmente alegra ao Senhor, né? Eu sou exemplo disso. E ele até depois continua, né? O amor de Cristo nos constrange, no versículo 14. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, mostrando essa submissão a Cristo e relembrando aquele povo ali do que realmente o Filho de Deus ali sofreu, né, por todos eles. E ele até continua lá no versículo 17, gente, que eu achei muito bacana ali, do 17 até o 19, né? Ele fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o passado já foi, gente. Nós nascemos de novo em Cristo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação, mostrando essa parte de que Cristo, né, quando morreu, levou os nossos pecados, gente. Então, essa reconciliação, né, o ministério da reconciliação é de Deus se reconciliar conosco, ou melhor, nós nos reconciliarmos com Deus, sabe? De deixar que Cristo realmente leve os nossos pecados, leve as nossas transgressões, porque quando ele leva, né, quando a gente deixa que ele leve, nós nos fazemos criaturas novas. Porque a partir do momento que a gente fala que está em Deus, mas fica ali refém dos nossos pecados, refém do que a gente tem, e não se deixa ser criatura nova. E como que a gente vai se deixar ser criatura nova? Através do Espírito Santo. Então ele está falando assim, olha, Deus deixou esse ministério da reconciliação por meio da morte do seu Filho de Cristo, e com ele nos fez criaturas novas. Então, assim, haja como uma criatura nova, né? Eu não tô aqui para querer me recomendar novamente. Não é isso e não é o certo. Eu tô construindo uma igreja. Mas vocês têm que lembrar de tudo o que já aconteceu. E é dentro desse contexto, né, que ele continua ali no capítulo 6, até mostrando, né, insistimos com vocês para que não recebam, né, para que não receberem em vão a graça de Deus. Então, como o Senhor ele falou assim, vocês têm, né, vamos dizer assim, a salvação, mas estão agindo de uma forma de divisão, né, não tendo essa reconciliação. Então, assim, não faz sentido, gente, termos o Espírito Santo e sermos pessoas divididas que geram conflitos, né, e que não buscam a reconciliação. Então é isso que Paulo deixa claro, né, nesse finalzinho, nesse tópico ali, né, do ministério de reconciliação, que tá também no comecinho ali do capítulo 6. Então mostrando, olha, Deus disse, né, ali, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. E agora eu digo, é chegado o tempo favorável, é o momento o dia da salvação. Então se voltem totalmente a Deus, não recebam uma graça ali perdida, uma graça em vão. E depois ele vem falando sobre os sofrimentos de Paulo. E aqui, gente, ainda está dentro desse contexto, tá? Da divisão ali, né, que estava havendo. A gente não sabe muito profundamente, né, o que estavam as conversas que estavam tendo, por que estava tendo essa divisão e por que Paulo está, né, insistindo tanto nessa reconciliação. Mas a gente pode, né, ter essa certeza de que Paulo fala sobre o ministério da reconciliação e também fala sobre os sofrimentos dele. Então, assim, pelo versículo 3 que fala: não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Aparenta que havia alguns irmãos falando mal sobre o ministério de Paulo, como se ele tivesse se achando, que ele estava se tornando orgulhoso, que ele já estava se tornando, vamos dizer, um snob, alguma coisa desse tipo. E aqui Paulo já começa a se defender e falando do próprio sofrimento dele, né? Então ele fala, olha, nós não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério, aquilo que a gente prega, ele não caia em descrédito. Então, tipo, eu levo isso em consideração, né? E ele até coloca ali, né? Ao contrário, né? Como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. E dali ele vem falando sobre as dores dele, né? Que vai desse versículo 4 até o versículo 10, falando ali, né? Em muitas, né? Tipo assim, nós pregamos o evangelho através, né? Vamos dizer assim, embaixo
de muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Então ele vem falando assim, é embaixo desse cenário na qual a gente vem entregando para vocês o ministério, na qual a gente vem pregando para vocês. E depois ali, né, ele fala no 11, que é um chacoalhãozinho ali, gente, que ele fala assim, olha, falamos abertamente a vocês, coríntios. Tipo assim, eu estou direcionando essa fala para vocês, porque é por causa de vocês que está tendo umas divisões, uns rumores, né? Vocês estão deixando que isso afete o coração de vocês. Então ele fala isso. Falamos abertamente a vocês e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Ou seja, quando você realmente, gente, deixa, né, de agir com amor, quando você começa assim ter uma desconfiança de alguma pessoa, alguma coisa, de fato, você não está agindo assim sem limitância, né, de afeto. Você está tendo um limite de afeto com aquela pessoa. Você já começa a ficar com o pé atrás, começa a observar melhor. E Paulo vem ali defendendo, de certa forma, esse ministério dele, falando, olha, não sei, né, o que vocês estão ouvindo, eu de forma nenhuma me tornei orgulhoso, de forma nenhuma, né, eu tô snob, né, eu venho pregando, né, abaixo de sofrimento, de perseverança, de açoites, de prisões, e o que eu estou vendo é vocês sim tendo um coração um pouco bloqueado para me receber, né, ouvindo o que as pessoas, ouvindo outros rumores, né. Então é isso que é esse comecinho do capítulo 6. E depois ele vai ali falando sobre o problema da associação com os descrentes. Essa parte, gente, essa palavra utilizada, né, associação, muitas vezes a gente pode entender até como um convívio com os descrentes, né? Mas o principal objetivo dela aqui é falar sobre casamento, né? Até a palavra ali que usa, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Essa palavra julgo desigual está totalmente vinculado a casamento, tá? Então, ali o título, né, usa associação, né? A gente pode pensar, pô, não posso ter amizade com uma pessoa descrente, né? Alguma coisa desse tipo. Aí cabe uma outra observação, mas eu vou falar sobre essa parte aqui do capítulo 6, que ele está falando sim sobre casamento. Então entra esse julgo desigual com descrentes. Ele fala, né, o que tem em comum, gente, a justiça e a maldade? O que tem em comum a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial, né? Então aqui é mostrando até um outro Deus típico ali, né, da cultura de Coríntios, né? Então ele fala, não há nada em comum entre um crente e um descrente. Depois de você se tornar crente e você querer casar com um descrente, não faz sentido. E é isso que Paulo fala. Então até a gente já leu, né, nos episódios aí anteriores, Paulo falando sobre casamento, deixando claro, né? Tipo assim, se eu, né, me casei, tenho um casamento lá e eu me tornei crente, né, e a outra pessoa não, é uma outra situação na qual também já está aqui nas cartas de Coríntios, que Paulo tratou. Mas aqui Paulo está falando assim, você tá de boa aqui, você não tá solteiro. Você se tornou um crente, se tornou um cristão e depois de se tornar, você vai atrás, né, de um cônjuge, de um parceiro e tem um casamento com uma pessoa descrente, ele tá falando, isso não faz sentido. É isso aqui que está sendo tratado, tá? Então ele fala ali até no 16 que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, né? Mas ou o templo dos ídolos, porque a outra pessoa, né, é totalmente politeísta, vai em templos de outros ídolos, porque a gente está falando de pessoas gregas, né, de uma região ali de Coríntios, da Acaia. Então, por isso que Paulo está trazendo essa orientação e advertência ali para a igreja, né? Então, até depois ele usa ali uma passagem bíblica também mostrando que não tem como, né, a luz viver junto com as trevas e nem como uma pessoa que representa Cristo, que carrega o templo de Deus ali dentro dele, conviver com uma outra que faz totalmente ao contrário. Então, assim, isso, gente, novamente reforçando, está vinculado com o fato de serem separados, uma virou cristão, outra virou crente, e depois vai atrás
de um descrente, né? É diferente do fato de vocês já serem casados, um se tornou, então é onde também Paulo trata num outro momento. E depois, né, no capítulo 7, ele começa falando sobre as pessoas se purificarem, né? Ele fala assim: amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E aqui essa parte dele chamar e exortar para as pessoas se purificarem tem duplo sentido, tá? Não só duplo sentido, mas duplo chamado ali para aquelas pessoas, que era para se afastarem de pecados e se voltar totalmente para Deus. Então seria assim, se afaste, né, dos pagãos, se afaste das idolatrias, porque eles estavam ali no meio grego também, tá? E o segundo era para eles se esquecerem do passado e se voltarem totalmente a Deus, porque eles não estavam conseguindo ter esse desligamento e saber que na cruz Cristo já levou, sabe? Então eles estavam levando esse negócio como um chicote, sabe, para eles de pecado e não estavam conseguindo se voltar totalmente ao Senhor. E depois ele vem com um tópico sobre a alegria de Paulo e discorre basicamente sobre tudo isso no capítulo 7, né? Qual é essa alegria de Paulo? E aqui, gente, é o momento onde ele retoma com algo que aconteceu numa carta que está perdida, que provavelmente é a carta que está entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, que essa a gente não tem acesso aqui na Bíblia, que foi onde teve esse problema, vamos dizer assim, onde entristeceu os coríntios, e então agora ele está escrevendo essa segunda como algo mais para apaziguar o que estava acontecendo. Isso a gente já comentou logo quando começou esse livro, né? E aqui ele está mostrando o quê? A alegria que ele está em saber o que Tito estava contando, né? Dá a impressão assim que Tito já voltou, falou para ele como eles estavam, né? Que já não estavam mais tristes com Paulo, que já estava melhor e tudo. Então aqui Paulo fala, olha, me alegro, né, do que Tito tá me contando, que vocês já têm saudade de mim, né? Tenho grande confiança em vocês e grande é o meu orgulho por vocês. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Vamos dizer assim, a gente passou por uma tribulação, mas agora a minha alegria está transbordando. E logo ele retoma um pouquinho o assunto que deve ter sido tomado ali nessa carta que se perdeu, ele se referindo à Macedônia, né? Falando que na Macedônia eles não tiveram descanso, mas foram atribulados de toda forma, conflitos por fora, temores por dentro, mostrando, olha, a gente passou muito breve por Coríntio, mas para onde a gente foi também não foi tranquilo, foi rápido, teve tribulações ali, então mostrando assim, olha, eu não fui embora para poder desfrutar em um outro lugar, não foi isso que aconteceu. Então ele está trazendo essa advertência para o povo ali, já para apaziguar novamente mais um pouco, né? E aí ele fala assim, olha, Deus consola os abatidos, lá no versículo 6. Consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, assim como eu tinha comentado com vocês, né? Então isso alegrou, né? De modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então ele ficou alegre com aquilo. E depois ele vem no versículo 8 exortando o que aconteceu, falando assim, olha, mesmo que eu estou alegre agora, eu não me arrependo do que eu falei. Ele fala assim, ó, no versículo 8, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. E isso é bacana, gente, porque muitas das vezes a gente fala alguma verdade, não uma verdade assim dura, sabe? Ah, nossa, eu sou o rei da verdade. Não. Mas quando você está construindo, você está num caminho, né, cristão, e Paulo já deu várias dicas sobre isso, né? Que quando você tá com um irmão e você vê que um irmão tá pecando e você não faz nada, o pecado é do todo, né? Você precisa advertir o outro, né? E isso tá também na oração do Pai Nosso.
Então a gente não pode, sendo cristãos, né? É diferente de um é crente, o outro não conhece nada da palavra e você vir, como assim? Você faz isso, faz aquilo. A pessoa não entende. Agora, quando a pessoa ela é cristã junto com você, ela entende do caminho, da verdade, da vida. Então ela sabe do que ela também está fazendo de errado ou não, mas precisa de alguém ali ajudando. Então Paulo está mostrando assim, olha, o que eu escrevi para vocês entristeceu, eu logo no início me arrependi pelo clima que ficou, mas eu não me arrependo mais sobre como foi que aconteceu. Me arrependo, vamos dizer, de vocês terem ficado tristes, mas de dizer que eu me arrependi de ter falado, não me arrependo, porque isso gerou um crescimento para vocês. E isso até ele fala, né? Deus produziu em vocês, lá no versículo 11, e que dedicação, que desejo de provar a inocência, a indignação, o temor, a saudade, o zelo, mostrando tudo o que Deus produziu dentro deles, né? Porque eles ficaram tristes, eles ficaram arrependidos. Então aquilo fez eles darem uma chacoalhada e melhorarem. Então é legal do jeito que ele colocou e do mesmo jeito, né, que ele sempre coloca nas cartas, mostrando algo bom, dando uma advertênciazinha, depois um chacoalhão e depois ele vindo apaziguar tudo, né? Então Paulo tinha esse amor nas palavras também. E nesse momento que ele fala, né, sobre essa parte da alegria dele, da mudança do povo, é legal da gente ver porque até mesmo quem está construindo uma igreja é falho, gente. E é consentimento. Então isso não é diferente da gente também. Às vezes um pastor vir e te der uma advertência, a gente não pode levar tanto para o nosso coração se machucando como pessoa, mas tem que entender que essa pessoa ela tem um conhecimento e tá querendo o teu crescimento também. E você levar isso com uma sabedoria maior, né? Porque senão você vai acabar criando um distanciamento de alguém que tá querendo o teu bem. E depois nós fomos ali para o capítulo 8, que fala sobre o incentivo à contribuição. E, gente, esse capítulo aqui é muito interessante como Paulo faz todo o enredo aqui desse pedido da contribuição. Primeiro ele começa falando ali para a igreja de Coríntios sobre o que se passou na igreja da Macedônia. Então, assim, dando testemunho. Ele começa dando um testemunho maravilhoso, falando ali, até ali no versículo 2, né? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. E eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. E mostrando que aquilo eles fizeram de coração, tal. E, tipo, isso é bem bacana, né? Mostrando assim que a igreja, né, lá da Macedônia foi super participativa nessa parte da contribuição. E ali no versículo 6 ele já começa a mudar o rumo ali, né, dessa explicação. Ele começa, né, imagina que isso não é dividido em capítulos, né? É uma carta corrida. Então, como a gente acabou de explicar, ele terminou ali falando sobre alegria e começa a dar o testemunho e de repente no versículo 6 aqui, né, que pra gente fica mais fácil de identificar, ele começa, ó. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Então aqui ele já, tipo, olha, deu um testemunho, mas agora eu tô, né, e vamos dizer assim, pondo vocês também agora, né, em xeque. É quase isso, mas assim, mostrando assim, olha, da mesma forma que chamou muita atenção toda a contribuição que a igreja da Macedônia fez, eu quero ver a contribuição de vocês. Eu quero que vocês também se destacam, como vocês se destacam em tudo, né, que é muito bonito. Quero que vocês também, né, se destacam na contribuição. Mas é legal de ver que Paulo não força isso, né? Ele, até no versículo 8, ele fala, não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês e tal. E no versículo 10 ele fala, este é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano.
E ali ele ainda faz mais um chequezinho que ele coloca assim: agora completem a obra, né? Porque não basta só começar. Vocês tiveram muito zelo para começar. E o mesmo zelo que vocês tiveram para começar, tenham esse mesmo zelo para concluir. Então, assim, é um momento aqui um pouco, né, conturbador, assim, vamos dizer assim, é como se colocasse em xeque a igreja de Coríntios, mas o jeito como ele faz o enredo dessa fala dele, né, pedindo ali a contribuição da igreja, é de uma forma bem bacana, assim, né? É como se colocasse assim, você mesmo disse que faria tal coisa. Então agora eu só estou pedindo realmente para que você faça isso, né? Da mesma forma que você começou, você termina. Então assim, foi a própria, isso é interessante da gente ver que foi a própria igreja de Coríntios quem iniciou isso, quem pôs isso à frente, né? Ele falou ali, foi vocês que foram os primeiros. Então assim, Paulo não está pedindo uma coisa, gente, fora da casinha, ou tipo assim, olha, né, nos ajuda aqui. Ele só está falando, olha, um exemplo, você propôs que você ia lavar a louça, eu só estou te pedindo para que agora você lave a louça. Então é isso que Paulo está colocando aqui, mas de uma forma ainda, tipo assim, meio amorosa, fazendo um pouco de rodeio, ele não vai direto, né? Ele faz toda ali uma história antes de botar isso, né, na mesa, assim, vamos falar assim, para falar, olha, eu estou, né, dando este conselho. Isto, lembro, né, ele reforça isso. Isto não é uma ordem, mas é só, né, uma orientação, um conselho, visto que realmente foi até vocês que sempre fizeram isso, tal. E é interessante que ele coloca uma comparação também, assim, em um certo ponto, que ele fala, eu quero ver se vocês são capazes até de dar mais do que a igreja da Macedônia. Então, é tipo assim, é um incentivo, assim, também de, né, colocando ali uma comparação. Tipo assim, olha, eles fizeram muita coisa, né? Eles deram além do que podiam em meio a tanta tribulação. E vocês agora estão tão bens, né, assim, de forma tão, né, firmes. Eu quero ver, né, eu gostaria de ficar feliz também com a contribuição que vocês têm para dar. E no versículo 16 em diante, ele até coloca ali sobre essa coleta, né, uma determinada coleta ser direcionado aos crentes da Judéia, né? Então aqui esses crentes da Judéia, gente, é os crentes ali de Jerusalém, era a igreja primitiva. Então ele está mostrando assim, não dá para dizer ali que 100% dessa coleta que seria feita na igreja de Coríntios ia para os crentes da Judéia, mas ele entra nesse tópico falando que uma parte, vamos dizer assim, não sei quantos por cento dessa coleta seria direcionado para os crentes da Judéia, mostrando também assim a necessidade da contribuição dos recursos financeiros para o caminhar também desse ministério de Cristo, para a expansão, né, do ministério, para ter mais igrejas sendo fundadas, para ter mais pessoas como Tito, como Silas, né, como até Marcos, né, que era primo ali de Silas, tá espalhando, né, tá levando essa palavra. E até ele coloca ali no versículo 20, né, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. E ele fala isso assim no contexto de que ele está mandando essa carta avisando, né, sobre a necessidade da coleta ali e tudo, mas também para que isso não gerasse uma crítica, como se no momento que Tito chegasse ali para recolher o dinheiro, falava assim, ali, vê ali o carro forte, só para recolher o dinheiro e zarpar, né? Então, nesse contexto aqui que também ele está mostrando, né? Eu estou fazendo, né? Falando isso também para que vocês entendam qual que é o motivo, né? Entendam que as outras igrejas também participam dessa coleta, né? E entender qual é o objetivo dessa coleta, como ela é essencial também, né? E mostrando para vocês que isso, né, é algo que nós buscamos fazer de forma que seja coerente, que seja correta e que engrandece, né, aos olhos do Senhor, mas também aos olhos do homem. E até essa parte me chama a atenção ali, já entrando no capítulo 9, que é o final, que ele termina ali no versículo 5, né, do capítulo 9, que ainda está dentro desse contexto,
que ele fala até assim, versículo 5: Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Né? Tipo assim, chegou aqui de última hora, então tipo, toma aqui 10 mil reais para ajudar, né? Mas sendo algo, gente, coletado ali todo Com mês, amor, né? devagarzinho, com amor, nada sendo muito esbanjado, com, né, eu vou me aparecer, então toma aqui tanto, né? Não para ser algo com avareza, porque os irmãos, né, Tito ali, mostra que eles passavam, né, Timóteo, eu acredito também, mas passavam, né, para explicar, para recolher isso, mas levando lá para Jerusalém para ter essa ampliação, né, do ministério, como a gente explicou. Mas não assim sendo feito de última hora, com as pressas, com um negócio que gerava ali um tumulto e que fizesse, né, coletas de forma incorreta, né, que ali tivesse no coração uma avareza, mas sim um negócio sendo feito ali devagarzinho, com amor, né, tudo mais correto. Exatamente. E é legal até que ele coloca como sendo uma assistência aos santos em algumas Bíblias, tá, gente? Então, essa assistência aos santos não é um santo, um Deus, alguma coisa assim, não. Os santos são os crentes que trabalham em prol do evangelho, tá? Então, vamos dizer assim, se você hoje divulga do evangelho e tudo, você hoje seria considerado um dos santos, tá? Então, só para entender um pouco melhor. E o Jason já pegou esse gatilho aí que começa o capítulo 9, né, que vai do versículo 1 até o versículo 5, falando justamente sobre tudo isso daí, de fazer a coleta, de as pessoas estarem à disposição e tudo mais, que ele já falou. E depois, o próximo tópico que é colocado ali no capítulo 9 é sobre semear com generosidade, que também está dentro dessa parte da coleta, mostrando o quê? Que nós devemos, né, semear conforme o nosso coração, não conforme, vamos dizer assim, a pressão das outras pessoas. Se você tá no seu coração de doar um pouco, tudo bem, Deus não tá colocando assim para você, não, você tem que doar muito, nem um pouco disso. Por isso que chama generosidade, porque você vem ali teu, sabe, do que você deseja. Mas lógico que tem uns que semeiam com fartura, vai receber com fartura. Uns que semeia com escassez, vai receber com escassez. Então, Paulo está deixando isso muito claro. Olha, que vocês semeiam do coração de vocês, o que está no coração de vocês, o que já está plantado no coração de vocês. Mas vai ter ali o jugo, né? Conforme as obras de cada um. Se você já se propôs a fazer a doação, né? Que você cumpra. Tanto é que aqui nesse começo mesmo do capítulo 9, quando ele fala, olha, eu nem preciso estar escrevendo algo a respeito dessa assistência que vocês têm que dar aos santos. Porque ele já estava se referindo ao quê? Vocês já falaram que vocês iam dar essa assistência. Por que eu vou ter que ficar escrevendo ou coisa do tipo? Somos todos adultos, né? Então, por isso que depois ele vem falando sobre como deve ser essa parte da nossa contribuição, né? Cada um contribua, lá no versículo 7, conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E isso nós temos que também trazer para o nosso dia a dia também, gente, porque assim como acontecia aqui nessa época, também acontece hoje em dia, né? O tema de dinheiro na igreja é algo muito caótico, problemático, é onde as pessoas sempre, quando falam assim, a hora do dízimo, a hora da oferta, levanta para ir ao banheiro, ou já vira cadeira, tipo, lá vem, agora é hora de pedir dinheiro, que não sei o quê, vai pedir a ofertinha ali para ir para o céu. Então sempre tem isso daí, mas isso aconteceu por conta de más condutas de pessoas e que a gente não soube separar sobre quem é aquela pessoa e sobre a obra da igreja, tá? Então, aqui nesse momento, também estava acontecendo algo desse tipo. Tanto é que Paulo adverte também sobre a conduta de alguns crentes, tá? E trazendo para nós do dia a dia, né, de hoje em dia, a gente precisa ter essa consciência de que é preciso ainda continuar contribuindo com a obra. Que por mais que
disseminação, vamos dizer assim, do evangelho já aconteceu há muito tempo, já começou há muito tempo, ela ainda não aconteceu para todo mundo já. Então é preciso plantar também a nossa oferta de generosidade, não é só para a estrutura, não é só para a manutenção do pastor, não é nada disso, gente. Ela também serve para ministério. Às vezes você segue uma pessoa e você vê que ela tem essa parte de ministério com as pessoas da rua, ou ministério, sabe, com as pessoas abandonadas, com criança, e isso toca teu coração, então semeie com generosidade. Não é porque você tá ali na igreja, você precisa só ofertar ali, vou ofertar só aqui pro pastor e você não tá vendo nada acontecer. Você precisa também deixar o teu coração ser tocado para saber aonde você vai plantar mais, tá bom? Não é que você vai deixar de plantar na tua igreja, você precisa também plantar, porque é dali que você está, vamos dizer assim, colhendo, né? Você está usando dali. Então, semeia na tua igreja, mas também deixe o teu coração mostrar para onde você deve estar semeando com generosidade, ajudando alguma causa, tá? E aqui Paulo vem falando a respeito disso, né? O serviço assistencial, lá no versículo 12, de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da evidência desse serviço assistencial, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e por sua generosa solidariedade com eles e com todos os outros, mostrando que esse seu transbordar do seu semear não é só para uma obra, isso pode estar gerando outros crentes, esses outros crentes transbordando na outra vida, então é uma cascata, né? Não fique aí retendo, né? Se você falou também que ia doar, doe, tá? E acho que é isso. Exatamente. Que temos para compartilhar com vocês. É um tema também um pouco polêmico aí, né? Mas espero que tenha feito sentido, que vocês tenham entendido um pouco melhor também sobre oferta, sobre dízimo numa igreja. Mas qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês, tá? Então já te convido aí para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá? Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!